para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele está à porta todos os dias, batendo em nossos corações. Se nós abrirmos e permitirmos que Ele entre, Ele trabalha em nossas vidas, Ele transforma o nosso caráter, Ele nos garante a vitória pela sua palavra. Amém, queridos? Aleluia. Este versículo que lemos faz parte do Salmo de número 119. O Salmo de número 119 é o maior salmo da Bíblia, a dizer, o maior capítulo. Ele não é um capítulo, mas podemos dizer, é o maior capítulo da Bíblia. E o foco principal deste salmo, do começo ao fim, o salmista ele destaca sobre as maravilhas da lei de Deus. Aleluia. E queridos, em especial neste versículo, quando eu buscava em Deus uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite, em especial neste verso 18, Deus falou comigo: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós não conhecemos, não sabemos quem é o autor deste capítulo. A Bíblia não nos fala. Alguns atribuem a Neemias, outros atribuem a Davi, porém não temos com exatidão quem é o salmista que escreveu o Salmo de número 119. Mas ele faz um pedido para Deus, ele escreve assim, abra os meus olhos. Queridos, apesar de não sabermos quem era este salmista, nós temos certeza que ele não era cego fisicamente. Quando ele está dizendo assim, abra os meus olhos, ele não está dizendo que ele tem uma cegueira física e precisa de uma cura como Bartimeu, mas ele está pedindo para Deus abrir os seus olhos espirituais, para Jesus abrir a sua visão, esclarecer aquilo que ele não consegue ver de forma espiritual. Por quê? Porque nós temos duas maneiras de enxergarmos as situações em nossas vidas, pela maneira natural e pela maneira espiritual. O que seria isso? Quando você está diante de uma situação, seja uma adversidade, ou até mesmo diante de uma bênção, de uma recompensa, quando estamos diante de uma situação, nós podemos reagir de duas maneiras. Podemos reagir de maneira natural, ou podemos, se Deus abrir e esclarecer os nossos olhos, enxergarmos pelo viés de Deus, pela perspectiva espiritual. E o pedido do salmista aqui, queridos, é maravilhoso, porque quem dera não, eu vou falar assim, nós temos que incluir este pedido em todas as nossas orações. E quando eu falo em todas as nossas orações, eu não digo só quando você dobrar o joelho antes de dormir, ou quando você dobrar o joelho ao se levantar. Eu falo em todas as nossas orações. No seu dia a dia, as circunstâncias que se apresentam diante de você, seja no seu trabalho, na escola, na rua, no dia a dia, todas as circunstâncias que aparecem diante de nós, precisamos até mesmo em pensamento, Senhor, abra os meus olhos diante desta situação para que eu compreenda o que o Senhor quer trabalhar dentro desta situação, dentro deste contexto. Aleluia. Porque, queridos, é muito automático nós agirmos de maneira natural. E nós não somos apenas natural, a Bíblia diz que nós somos espirituais. Uma vez que nós levantamos a mão e encontramos a Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, nós não somos apenas naturais. Nós somos naturais, porém também somos seres espirituais, a imagem e semelhança de Cristo. Então, diante das circunstâncias, a primeira coisa que a gente depara quando a gente olha para um problema, uma adversidade, é pelo viés natural. A gente olha e pensa, poxa, mas desta maneira, com o recurso que eu tenho, da maneira com que eu posso, não é possível. A gente olha dessa maneira. Você pode falar assim, irmão, mas como assim? Irmãos, é a primeira coisa que a gente faz, é pensar pela perspectiva natural. Exemplo, você está no seu trabalho e acontece uma situação ali, você tem que tomar uma ação. A primeira coisa que a gente pensa é, como que eu resolvo isso? Talvez se eu pedir ajuda de alguém, ou se eu fizer isso, a gente dificilmente, a chavinha vira e a gente fala, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. E o que o Espírito Santo está nos convidando a fazer nessa noite? A pedir a Ele que abra os nossos olhos. E queridos, às vezes a gente não percebe, mas os irmãos que são mais antigos lá de trás, o pastor, a pastora, os irmãos que são crentes de mais de 20 anos, 30 anos aí, vão lembrar que a gente cantava um louvor número 15 da harpa, que o refrão dele dizia assim, foi na cruz,
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Presta atenção nisso, ó. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, levantamos a nossa mão, o Senhor, Ele abriu os nossos olhos. Aleluia, amém? Então a nossa visão, ela está esclarecida, porém diante das adversidades, diante dos problemas que nos cercam, muitas das vezes eles nos atrapalham de enxergar a Cristo diante de uma situação. E eu quero citar alguns exemplos bíblicos com você, mas antes de entrar nestes exemplos, eu quero lembrar com você sobre Jó. Me ajuda aí, meninas. Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó, quando passou por todas as adversidades que ele enfrentou, as chagas, a doença, a perda dos seus familiares, Jó virou e falou assim, no capítulo 23, não precisa mudar não, deixa esse capítulo que eu pedi. Jó virou no capítulo 23 e falou assim: se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, eu me compareceria diante dele, apresentaria minhas causas a ele, e ele certamente me entenderia e me justificaria e me tiraria desta situação. Agora olha o que ele fala, Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. No capítulo 23, Jó se queixa falando, se eu soubesse onde Deus está, eu me apresentaria diante dele e ele me justificaria. No capítulo 38, Deus responde à oração de Jó e fala para ele: Jó, aonde você estava quando eu estendia a trena e media o diâmetro da terra? Aonde você estava quando eu criei os monstros do mares? Aonde você estava quando eu determinei o limite das águas e a extensão das terras? Ou seja, Deus está dizendo para Jó: Jó, quem é você comparado a mim? Quem é você, servo, vaso de barro, querendo contender com o seu Senhor? E aí Jó no capítulo 42 ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, porque eu pensava que porque eu era bom, porque eu era íntegro, honesto, justo, não teria provações, não teria dificuldades sobre a minha vida, mas agora eu consigo entender que o Senhor é Deus, e o Senhor faz como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, e eu como teu servo, só digo amém. Aleluia, porque a pastora Tati já falou aqui nesta noite, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então quando passamos por situações em nossas vidas, precisamos, queridos, pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, porque muitas das vezes não estamos conseguindo enxergar coisas que Deus está vendo. Recentemente eu preguei para os juniores ali na sala, e a gente ministrou Ezequiel 37, no versículo 4, e eu fiz uma dinâmica com eles. Eu levei uma caixa com um celular dentro da caixa de sapato, e eu coloquei alguns ossinhos secos em cima da mesa, e pedi para eles olharem os ossinhos em cima da mesa, e eles olharam e falaram: isso aqui são ossos secos. E eu peguei e falei assim: agora, olha pela perspectiva de Deus. Peguei a caixa, fiz um furo nela, coloquei o celular dentro, e falei: olhem nesse furo aqui, e coloquei a caixa na direção daqueles ossinhos secos. E quando eles olharam, eles viram um vídeo que eu coloquei no celular para eles verem mesmo, de famílias sendo restauradas, de lares sendo abençoados, de pessoas que estavam desempregadas recebendo portas de emprego. O que eu queria explicar para eles ali? Que os nossos olhos naturais, eles veem ossos secos, mas os olhos de Deus estão vendo uma restauração de um grande exército. Aleluia! E eu trago dentro deste mesmo caminho da mensagem, queridos, quando os nossos olhos espirituais se abrem, a gente não vê mais a circunstância de maneira natural, mas Deus ele revela a glória dele para nós. Nós começamos a enxergar até mesmo na dor, até mesmo na dificuldade, nós começamos a entender que Deus está trabalhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, lembrando de uma outra história, quando Maria de Betânia mandou um mensageiro ir até Jesus para chamá-lo, para vir curar o seu irmão Lázaro. A Bíblia conta para nós que quando Jesus vem, depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, Maria corre até Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Queridos, observe que Maria era uma adoradora, porque num outro contexto, ela derramou um unguento aos pés do Senhor Jesus. Maria também era uma mulher que amava ouvir a palavra de Deus, porque numa outra história, ela estava ali, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, Maria estava aos pés do Senhor Jesus. Mas a hora em que ela precisava abrir a visão espiritual, ela disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez Jesus esperasse ouvir dela assim, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor está no controle de tudo. É isso que Deus espera ouvir de nós quando os nossos olhos espirituais se abrem, porque quando eles estão fechados, e quando eu digo fechado, eu não me refiro sobre quando Cristo morreu na cruz, isso você já entende, você sabe que Cristo morreu na cruz por você, mas eu falo que diante da circunstância, muitas das vezes o medo nos paralisa, a insegurança, muitas coisas ao nosso redor nos faz enxergar apenas pelo viés natural, e a gente fica estagnado, aleluia, e Jesus está falando para nós nesta noite: eu estou aqui para abrir os teus olhos, para você olhar e enxergar o quanto eu sou poderoso para mudar a sua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu disse que coloquei alguns exemplos e eu quero ministrar com você nessa noite. Aleluia, me ajuda por favor em Gênesis, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. A história vai contar para nós neste texto que Isaac e Ismael começaram a ter alguns conflitos. E aí Sara chegou em Abraão e falou assim, coloca Agar e Ismael para fora, mande eles embora. E o coração de Abraão doeu naquele momento. E Deus falou para Abraão: faça o que Sara está mandando. Abraão se despediu de Agar e de Ismael e falou: vão embora. E eles saíram andando pelo deserto. Queridos, no meio do caminho, a Bíblia diz para nós que a botijinha de água ali de Agar acabou. Não tinha mais água para ela e para o menino beber. O que Agar faz? Ela leva o menino, coloca ele num cantinho e fica longe, porque ela disse que não queria ver ele morrer. Vamos ver, quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Queridos, aleluia, você percebeu que Agar estava com medo, estava preocupada, estava ansiosa, meu filho vai morrer, a água acabou. Você entendeu que Cristo já esclareceu a sua visão, mas muitas das vezes as adversidades nos impedem de ver o poço, aleluia. Muitas das vezes os nossos olhos se fecham, nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque as adversidades escurecem a nossa visão. E é onde o Espírito Santo está nos falando nessa noite: eu estou aqui para abrir os teus olhos, aleluia, eu estou aqui para esclarecer a tua visão, aleluia. Há um poço diante de ti que você não está vendo, mas Jesus vai abrir a nossa visão nessa noite, e nós vamos ver a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia, a provisão de Deus para nós. Aleluia, e quando a gente fala do poço, não tem como não se lembrar da samaritana, né? Aleluia, aquela mulher que estava lá, tirando água todos os dias, ao meio-dia, até que Jesus se apresenta a ela e fala: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Aleluia, queridos, Cristo é a água para as nossas vidas, Cristo é aquele que mata a nossa sede, Cristo é aquele que abre, esclarece a nossa visão, aleluia, e nos mostra que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus cumpre a promessa dele sobre a vida de Ismael. Deus faz de Ismael uma grande nação, aleluia. O Senhor nosso Deus é um Deus de provisão, aleluia. E se você crê nele nesta noite, ele pode sim abrir os teus olhos e prover aquilo que você tem colocado nas mãos dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meninas, me ajudem aqui mais uma vez, Números 22, 31, 32, aleluia. Números 22, 31, 32.
Esse texto que nós vamos ler vai falar sobre Balaão e Balaque. Nós conhecemos a história. A Bíblia conta para nós que Balaque ouviu dizer que um grande reino estava, muito numeroso, estava em volta do seu reino. E ele chamou então Balaão e falou assim: Balaão, vai lá, eu vou te dar ouro e vou te dar prata. Profetiza contra eles. A Bíblia diz que Balaão então pega a sua jumenta, a mula, a jumenta, e começa a caminhar com ela em direção ao povo de Israel para profetizar contra eles. Aleluia. E diz a palavra de Deus que no caminho a mula empaca. Lembra da história? A jumenta não vai nem para frente nem para trás. E Balaão bate na jumenta. Agora vamos ler o texto. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça, se prostrou diante dele com o rosto em terra. 32. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Aleluia. E aqui, queridos, quando Deus precisa abrir a nossa visão para nos dar direcionamento, aleluia, para nos mostrar que muitas das vezes o caminho que estamos andando não está de acordo com a vontade dEle. Muitas das vezes o Senhor abre a nossa visão para nos revelar que nós estamos fazendo a nossa vontade. A vontade de Balaão era ir lá profetizar contra o povo de Israel, porque tinha ouro e prata na história. Mas a vontade de Deus foi outra. Deus disse para Balaão: você não vai amaldiçoar este povo, pelo contrário, continua no caminho, mas você vai abençoar o povo de Israel. Aleluia. E queridos, muitas das vezes nós estamos sem entender. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos trilhando no caminho do Senhor, estamos como Maria. Vemos a igreja, louvamos a Deus, adoramos a Deus, rendemos a Ele toda a adoração, mas diante das adversidades, diante das situações em nossas vidas, nós ficamos sem saber o que fazer. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui nesta noite para esclarecer nossa visão e nos dar provisão e direcionamento. Aleluia, aleluia. Direcionamento, queridos. Aleluia. Quando a gente fala de vontade de Deus, não quer dizer que estou fazendo algo que é pecado, mas muitas das vezes estou fazendo algo sem ter enxergado como Cristo quer que eu faça. Aleluia. Muitas das vezes até mesmo com um coração voluntário eu estou fazendo, mas eu preciso entender se é da maneira com que Cristo quer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E queridos, Jesus está aqui presente nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, quando nós enxergamos o direcionamento de Deus, a Bíblia diz isso, não sou eu que digo, nós avançamos para o nosso alvo. Aleluia. Porque a Bíblia vai nos contar que quando Deus disse para Ló: pega sua esposa, suas filhas e saia, porque eu vou destruir Sodoma. A mulher de Ló, quando estava saindo, resolveu olhar para trás. E queridos, olhar para trás te faz ficar paralisado. Aleluia. Olhar para trás te estagna. Olhar para trás faz você não sair do lugar. E muitas das vezes a nossa visão está esclarecida, mas nós não estamos olhando para o alvo certo. Aleluia. Filipenses vai falar para nós: olhe para o alvo, para a frente, para o autor, para o consumador da tua fé. Deixe para trás, esqueça para trás as coisas que ficaram e avance para a frente. Aleluia. É na frente que Cristo te espera, é na frente que a sua vitória te espera, é para a frente que o teu milagre está. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos olhando para trás. Aleluia. E eu preciso de direcionamento. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja qual é o caminho que eu preciso seguir. Aleluia. E eu não falo de Cristo, Cristo é o caminho, você já está no caminho. Eu estou me referindo a situações, a adversidades que você enfrenta na sua vida, e muitas vezes você não sabe que decisão tomar, e você quer tomar muitas das vezes pela maneira natural. Eu quero dar um exemplo simples para você entender. Senhor, eu estou no aluguel há 5 anos, estou orando por uma casa. Aí você olha para o seu salário e fala assim: meu salário não dá, não tem jeito, só com isso aqui eu não consigo. Aí você para de orar. Isso significa que a sua visão se escureceu. Porque se você olhar para as condições naturais, pelo ponto de vista humano, não tem jeito. Mas se você falar: Senhor, eu olho para este cenário,
O Senhor me fez uma promessa, e eu criei. As minhas condições dizem que não, mas eu criei na promessa que o Senhor me fez. Abre os meus olhos para que eu veja. Aleluia. O Senhor abre os teus olhos, queridos. Você não para de orar, você permanece perseverante em oração, porque não é de acordo com o que você tem ou o que você pode, é porque o seu Deus tem, o seu Deus pode, e Ele faz tudo ao seu favor. Aleluia. Não é por meio das minhas forças. Se fosse da minha maneira, Davi não lutava com Golias, porque ele era pequenininho, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Aleluia. Eu e você precisamos saber e crer e confiar, abrir os nossos olhos espirituais e olhar para o Deus que nós servimos. Aleluia. O Deus que nós servimos é o Deus que abriu o mar vermelho quando não tinha saída. O Deus que nós servimos é o Deus que guardou os 3 homens dentro da fornalha. O Deus que nós servimos é o Deus que deu vitória a Davi diante de Golias. O Deus que você serve, queridos, e que vai abrir os nossos olhos espirituais nessa noite, é aquele que te fez uma promessa e que ao tempo certo vai cumprir sobre a tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Aleluia. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. 2 Reis, esse aqui é muito conhecido, tem se pregado muito aqui recentemente. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Continua o versículo 17, por gentileza. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de carros e carruagens de fogo. Aleluia. O servo de Eliseu, quando olhou e viu o exército inimigo cercando o povo dele, na hora pensou: perdemos, seremos esmagados, seremos derrotados. Foi muito semelhante com o que aconteceu em Números 13, 30, 31 e 32, quando os espias chegaram para trazer as boas novas a Moisés e disseram assim, os outros 10 sem fé falaram assim: nós seremos esmagados por eles, porque somos como gafanhoto aos seus olhos, eles são gigantes. Aleluia. Querido, você está entendendo? Aleluia. Você está conseguindo entender? Aleluia. A nossa visão espiritual precisa ser esclarecida, porque eu preciso confiar naquele que tem todo o poder. Aleluia. Quando esse servo do homem de Deus, de Eliseu, viu pela perspectiva natural, Eliseu falou assim: não, você está vendo tudo errado. Senhor, revela para ele a tua glória. Os olhos daquele homem se abriu e ele viu um exército celestial poderoso em volta daquele exército inimigo. Ou seja, queridos, talvez você não consiga ver com os seus olhos natural, mas a Bíblia diz isso, que o anjo do Senhor está ao seu redor, te guardando, te livrando, te protegendo. Aleluia. Talvez você não consiga ver com os teus olhos físicos a sua vitória. Aleluia. Talvez o cenário em que você está dizendo que vai ser derrota, mas se você falar para Jesus essa noite: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja, queridos, você não vai ver a derrota, você vai ver o exército de Deus ao seu lado, te garantindo a sua vitória. Aleluia. Você é mais do que vencedor, a palavra diz. Aleluia. Se você tem sido fiel, obedecido a palavra de Deus, andado nos caminhos do Senhor, aleluia, eu afirmo para você pela fé, você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. As tribulações, as adversidades deste tempo presente não se comparam com a glória que há de vir sobre a tua vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os olhos do moço se abriu, e aí ele entendeu o trabalhar de Deus. Ele compreendeu que ainda que os seus olhos físicos contemplassem a derrota, com Deus ele era vencedor. Aleluia. E é isso que Deus garante para as nossas vidas. Ele garante provisão, como foi na vida de Agar. Ele garante direcionamento, como foi com Balaão. E Ele garante a nossa vitória, como foi com o exército de Israel. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de
Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um, ó, Gênesis 13, do 14 ao 17, por gentileza. As meninas são pequenininhas, olha daqui, parece que não tem ninguém ali. Gênesis 13, do 14 ao 17. Aleluia. Olha o que Deus falou, irmãos, olha que lindo que Deus falou para Abraão. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. 15. Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Versículo 16. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. E 17, para a gente encerrar este versículo. Vá, percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Aleluia. Queridos, quem aqui já recebeu uma promessa de Deus sobre a tua vida? Levanta a tua mão. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é um Deus de promessas, querido. Aleluia. Mas Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele não é como o homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele pode ter prometido há 10, a 15, 20 anos, 5 anos, um mês. Ele vai cumprir. Aleluia. Só que quando a sua visão se escurece, quando você não consegue ver a promessa, é como eu disse um pouco atrás, a gente desfalece. A Bíblia ensina que nós precisamos ser perseverantes na oração, porque quando nós perseveramos em orar, isto alimenta dentro de nós a esperança, e a esperança não traz confusão. Aleluia. Quanto mais você confia em Deus, mais você ora. Quanto mais você ora, mais aumenta a sua esperança. Aleluia. Por isso a gente não pode desfalecer. Se o Senhor te fez uma promessa, não importa quanto tempo faz, você não pode parar de orar. Você tem que ser perseverante nessa promessa. Aleluia. Deus disse para Abraão: olha onde você alcançar, e não fica parado, percorre pela terra, olha tudo, aonde os seus olhos alcançarem, eu te darei. Deus disse para Abraão. E queridos, Deus deu para Abraão, aleluia. Deus deu para Abraão a terra de Israel, aquele povo, aquela nação, aleluia. Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, porque Abraão creu. Se tem um exemplo de fé na Bíblia que você pode ler a história dele para fortalecer a sua fé, é a vida de Abraão, queridos. Aleluia. Quer ver um outro exemplo na vida de Abraão? Quando Abraão e Isaac estão subindo Moriá, Isaac fala para Abraão assim: cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão, visão espiritual: Deus proverá para si o cordeiro. Ele cria em Deus, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles sobem, quando chega lá em cima, o texto diz assim, ó, eu acho que eu anotei a referência aqui, ó. Ajuda aí, meninas, Gênesis 22, 13, quando eles chegam lá em cima, então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. Ou seja, aleluia, Abraão abriu os seus olhos, olhou e viu o cordeiro. É mais uma história de provisão aqui. Por isso que o nome do lugar foi Jirê. Aleluia, porque Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Então, queridos, eu sei que você está entendendo, porque você é crente, você é homem e mulher de Deus, aleluia. O que Deus está falando conosco nessa noite, os nossos olhos precisam estar abertos, para compreender o mundo espiritual de Deus, para enxergar que o mundo espiritual se movimenta, aleluia, e que a minha visão não pode ser limitada apenas às circunstâncias que eu consigo entender, mas que Cristo é capaz de esclarecer o meu entendimento, de abrir a minha visão espiritual e de revelar a sua glória a nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um aqui, ó, Atos 9, 17 ao 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 9, do 17 ao 20, Ananias foi, encontrou-se com Saulo.
Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. 18. No mesmo instante, algo semelhante a umas escamas caiu dos olhos de Saulo. A sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado. 19. E depois de comer, recuperou as forças, saiu, permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. 20. Logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Nós temos um homem que tinha sua visão fechada, sua visão totalmente presa na sua religiosidade, um homem que não conhecia a Cristo e que perseguia os cristãos, mas no momento em que Cristo se revelou a ele, a sua visão foi restaurada, ou seja, não apenas física, mas a sua visão espiritual foi restaurada. Saulo conseguiu enxergar que ele tinha um chamado, um propósito de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E muitas das vezes a nossa visão, queridos, está embaçada e nós não conseguimos entender qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós temos vivido uma vida de segunda a segunda, trabalhando, comendo, dormindo, acordando, passeando, trabalhando, comendo, dormindo, acordando. E qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? O que eu tenho aqui que Deus confiou em minhas mãos, que eu preciso trabalhar pelo reino dele? Será que se eu passar 70 anos nesta terra, mas não viver o propósito, o chamado ao qual Deus tem para a minha vida, será que será útil? Aleluia. A pastora Tati já cantou: tudo é perda se eu não tenho a ti. Eu posso ganhar o mundo inteiro, eu posso viver 70, 80, 100 anos nesta terra, aleluia, mas se eu não cumprir o reino de Deus, se eu não viver o chamado, o propósito que Deus tem na minha vida, tudo é perda, queridos. Aleluia. Mas quando Cristo abre os nossos olhos, como Ele fez com Paulo, aleluia, nós começamos a enxergar que Deus nos chamou para um propósito, que Deus nos chamou, nos escolheu para falarmos do amor dEle, para falarmos da palavra dEle, que Cristo nos chamou para sermos missionários, pregadores da sua palavra. E quando eu falo isso, eu não digo que você apenas tem que sair pelas ruas falando do amor de Deus para pessoas que você não conhece. Deus coloca pessoas ao seu lado, no seu trabalho, na faculdade, nas ruas, na fila do supermercado. Deus coloca pessoas no seu caminho para você abrir a tua boca e anunciar, como Paulo fez. As escamas já caíram dos nossos olhos, queridos, o nosso lábio não está preso, a nossa boca está aberta. Fala do amor de Jesus quando você andar por essas ruas, pregue o amor de Jesus na escola, no trabalho, na faculdade. Você foi chamado por Deus, você tem um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Duro será chegar naquele dia com as mãos vazias. Hoje eu estou arpeiro, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas nós podemos apresentar ao Senhor? Quando as escamas, quando nossos olhos espirituais se abrem e nós enxergamos que se estamos naquela fila gigantesca, e a gente às vezes olha e fala: olha o tamanho da fila. Quer saber? Eu vou voltar embora e amanhã eu venho. Querido, o Senhor colocou você naquela fila porque tem alguém que está ali, que precisa ouvir da palavra dEle. Aleluia. Só que os meus olhos espirituais precisam estar esclarecidos para eu entender o propósito de Deus. Aleluia. Lá na empresa, queridos, algumas pessoas que estão trabalhando com a gente ali, tem pessoas de diversas religiões, tem pessoas de diversos gêneros, tem pessoas, e a gente precisa ter a mente espiritual esclarecida. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito com que Deus me colocou neste lugar? O que eu tenho que fazer, que é a vontade de Deus? Aleluia. É abrir a visão espiritual, queridos. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus naquele lugar. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus onde você trabalha. Aleluia. E se nós nos calarmos, aleluia, a Bíblia diz, né, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus levantará outras pessoas, o propósito dele vai ser cumprido. Mas eu sou ferramenta de Deus, você é ferramenta de Deus. Que a nossa visão possa ser aberta nesta noite, que os nossos olhos espirituais possam ser esclarecidos nesta noite, para compreendermos que o Senhor nos chamou para um propósito, aleluia, levar o evangelho, falar do amor dele às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou estender mais, queridos, eu só quero pontuar com vocês alguns versículos aqui rapidamente. Aleluia.
Olha junto comigo aqui, Romanos 4, do 18 ao 21. Coloca para mim, por favor, Carol. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, preste atenção nisso, Abraão manteve a esperança, crendo que tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. 19. A sua fé, a fé de Abraão, a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glórias a Deus. Imagina, 100 anos de idade, 90 anos de idade, Deus chegar para o casalzinho novinho ali, né? Vocês vão ter um filho. Aleluia. E Abraão já não tinha mais vigor. A Bíblia diz. O ventre de Sara não era mais fértil. Aleluia. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Quando Deus fala, Ele faz. Aleluia. E queridos, quando a gente fala, agora você vai entender a conclusão dessa mensagem. Quando a gente fala sobre enxergar o viés espiritual, né, a perspectiva espiritual de Deus, a gente está falando exatamente aquele versículo que o Heitor pregou aqui recentemente: não andamos mais por vista, mas por fé, porque ver com os olhos espirituais é ter uma fé fortalecida em Deus. Aleluia. Quando Deus colocou no coração do pastor que este é o ano da visão, nada mais, nada menos, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, pastor, mas o Espírito Santo me inspirou a falar isso. Quando diz que é o ano da visão, é porque a nossa fé precisa enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Aleluia. Você precisa enxergar com a fé, ainda que você não veja literalmente, mas você descansa o seu coração e fala: Senhor, o Senhor está no controle. Aleluia. Por mais que os médicos falaram que não tem jeito, por mais que os diagnósticos disseram: esta é a sua sentença. Aleluia. Mas o seu coração está que nem o coração do pastor naquela época do problema do pulmão, não é mesmo, pastor? Estou dando risada, estou descansando, estou tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor levantará em meu favor. Aleluia. Aleluia. E ainda que as coisas não aconteçam da maneira com que eu estou imaginando, o Senhor continua no controle. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, estou finalizando esta mensagem. Josué capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Aleluia. Se Josué fosse olhar de maneira natural, ele dizia assim: como eu derrubarei essas muralhas? Como nós derrubaremos estes portões? Aleluia. Mas Deus tinha feito uma promessa a Josué. Aleluia. E disse o Senhor a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e os seus fortes guerreiros. Aleluia. E Josué escolheu confiar em Deus. Aleluia. Josué não olhou para as impossibilidades pelo meio natural. Abraão não olhou pela sua infertilidade ou a sua falta de vigor. Aleluia. E o Espírito Santo nos convida nesta noite, mais uma vez, a abrir os nossos olhos espirituais e parar de olhar para as limitações, parar de olhar para as probabilidades naturais, mas para enxergar o sobrenatural de Deus naquilo que parece impossível, mas nada é impossível ao seu Deus. Aleluia. Se coloque de pé, por favor, igreja. Aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Basicamente, em resumo, para nós encerrarmos esta palavra, aleluia, o que o Espírito Santo nos convida nesta noite é construir uma vida espiritual baseada em Cristo. O alicerce da minha vida espiritual precisa ser Cristo. Mesmo mediante ao medo que nos cerca, mesmo mediante a adversidades que estão ao nosso redor, aleluia, a minha base precisa ser Cristo, aleluia, a minha vida precisa ser Cristo,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós começamos a construir a nossa vida em Cristo, aleluia. E queridos, me entenda muito bem isso. Construir a vida em Cristo não é ser evangélico. Construir a vida em Cristo é ter vida de oração. Construir a vida em Cristo é ter vida de comunhão. Construir a vida em Cristo é todos os dias ter contato com o Criador. Aleluia. Você deve estar falando assim, você está falando então que eu posso construir a minha vida em Cristo sendo de outra religião? Não, eu estou dizendo para você que você precisa ter comunhão com Cristo, e não podemos mais viver um evangelho de frequentar cultos, porém diante das adversidades ficarmos paralisados, assustados, com medo, aleluia, sendo que eu tenho um Deus que batalha por mim. Aleluia. E quando você enxerga o poder do seu Deus, quando você enxerga que Deus batalha por você, aleluia, mesmo em meio a essa adversidade que você está enfrentando, você começa a enxergar, porque os seus olhos espirituais já abriram, você começa a enxergar o mover de Cristo sobre a tua vida. Aleluia.